E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula do PrepareTech. Sem mais enrolação, vamos lá. A aula de hoje será sobre semelhança de triângulos. Aqui logo de início nós vemos dois triângulos, um triângulo ABC e o outro DEF. Olhando eles assim, você percebe que eles são parecidos, certo? Como é que a gente define a semelhança entre eles? Com os seguintes pontos que vai aparecer. Dois triângulos são semelhantes caso três ângulos correspondentes sejam congruentes e três lados correspondentes possuam a mesma razão de proporcionalidade. Isso quer dizer o seguinte: está vendo esse lado B? A e C apareceram em tela para vocês, representados pelos riscos. Aí tem um risco, dois riscos, três riscos. Cada risco, esses riscos representam os lados. Então a gente tem o lado do risco 1, que é o B, o lado do risco 2, que é o A, e o lado do risco 3, que é o C. No nosso outro triângulo, a gente tem os mesmos riscos, representando a correspondência entre eles, certo? Mas, e aí, como é que a gente sabe que eles são semelhantes? Da seguinte forma. Primeiro, a gente tem os ângulos. Os ângulos que a gente está vendo, a gente tem o ângulo B, o ângulo A e o ângulo C, no nosso primeiro triângulo. No segundo triângulo, a gente tem o ângulo E, o ângulo D e o ângulo F. Todos esses três ângulos são congruentes. Então, ser esse congruente? Exatamente a mesma coisa. Então, o nosso ângulo B é congruente ao nosso ângulo E. Eles que são correspondentes, ou seja, estão na mesma posição do nosso triângulo. Então, os dois têm o mesmo valor. Então, B é igual a E. A é congruente a D. Congruente. E C é congruente a F. Então, os nossos ângulos são iguais, todos iguais. Então, nossos triângulos são semelhantes. Certo? São proporcionais. A outra forma que a gente tem que ver é o seguinte. Lembra que eu comentei dos lados correspondentes? Então, a gente vai ter o seguinte. Que um lado correspondente dividido pelo outro vai dar um resultado. Se você pegar esse resultado, ele vai se repetir em todos os outros lados. Então, por exemplo, nosso lado D, que tem os dois risquinhos, dividido pelo lado A, que também tem os dois risquinhos, vai dar um valor. Esse valor vai ser igual a, por exemplo, o nosso lado E ser dividido pelo nosso lado B, lembrando que eles são correspondentes. Então, essas divisões vão todas se resultar no mesmo valor. Por isso que a gente tem então que D dividido por A é igual a E dividido por B, que é igual a F dividido por C, tudo bem? Então a gente vai ter essa proporção. Mas, para a gente saber a semelhança entre os triângulos, a gente precisa analisar todos esses três pontos. Esses 6 pontos, perdão, que são os ângulos e os lados. A gente pode analisar de maneira mais simples. São com os três casos que vão aparecer para vocês. O primeiro caso é esse aqui, caso ângulo-ângulo, ou só AA. Dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. Ou seja, se dois ângulos dos nossos triângulos, por exemplo, esse triângulo menor e o maior, forem iguais, eles são correspondentes, então eles são semelhantes. Então, por exemplo, a gente tem o nosso ângulo ali A medindo 90 graus, porque ele é um ângulo reto, certo? E o nosso ângulo menor ali, onde fica no C, mede 36,87 graus. Nosso triângulo maior, a gente tem a mesma coisa, um ângulo de 90 graus, ali situado no ponto D, e um ângulo de 36,87 graus, nosso ponto F, tudo bem? Então a gente tem aqui dois triângulos de tamanhos diferentes, mas com os ângulos iguais, então eles são semelhantes. Como é que a gente pode comprovar isso daí? Primeiro perceba que o nosso lado AC mede 4 e o lado DF mede 8. Então de um lado para o outro aumentou duas vezes. Então essa vai ser a razão de proporcionalidade do nosso triângulo. Como assim? É o número de vezes que o nosso triângulo menor aumentou para ficar igual ao maior. Então vamos supor que o nosso triângulo meça 5, 3 e 4. Então a gente vai ter o seguinte. E 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Por que 2 vezes 3? 3 é o lado do nosso triângulo menor. E 2 é pela razão de proporcionalidade. Lembra? Aumentou de 4 para 8. Então aumentou duas vezes. Então vai aumentar de 3 para 6 também duas vezes. Com 5, a mesma situação. A gente vai ter 2 vezes 5, que vai ser igual a 10. Então os nossos lados, nosso triângulo vai medir 8 ali embaixo, 6 e 10. Mantendo a proporção em relação ao triângulo menor. Tudo bem? Continuando então, a gente tem o nosso segundo caso, que é o caso lado, 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 ou só LLL. Se dois triângulos possuem três lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Então aqui a gente pode até descartar os ângulos, a gente precisa ver.
Você vai ver se esses três lados são proporcionais. Como a gente vai fazer isso? Dividindo os lados correspondentes. Então, como que isso funciona? Primeiro, vocês percebem que esse FD, tanto do triângulo menor quanto do maior, são correspondentes, certo? Estão com o mesmo ângulo, enfim. Estão na mesma posição. Só que um é maior que o outro. Então, vamos dividir eles. A gente pegou o maior e dividiu pelo menor. 15 dividido por 5. Deu 3. Passando agora para o próximo lado. Nosso lado agora é DE, DE. Os dois triângulos. A gente fez a mesma coisa. Onde a gente pegou o número maior, que era o 12, e dividiu por 4. Isso daí deu 3 também. E o nosso terceiro lado, que é o FE, a mesma situação. 9 dividido por 3. E deu 3. Então esses nossos dois triângulos aqui são semelhantes sim. Porque as razões, ou seja, as divisões entre seus lados correspondentes dão o mesmo resultado. Tudo bem? Então 15 dividido por 5, 3. 12 dividido por 4, 3 também. E 9 dividido por 3, 3. Tudo bem? Então esse é o caso lado a lado. Os três lados serão proporcionais, certo? A divisão entre eles vão sempre resultar o mesmo número. Passando agora para o último caso, então, a gente tem o LAU, que é o caso lado, ângulo e lado. Dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles, bom ressaltar isso, entre eles, são semelhantes. Observe este caso de semelhança no exemplo. Então, a gente tem aqui um triângulo menor que mede 5 centímetros, 9 embaixo, e tem um ângulo de 55 graus. E o triângulo maior tem 15 centímetros, 27 embaixo, e os mesmos 55 graus. Então, o que a gente tem que verificar? Se os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, eles vão dar o mesmo resultado. Então, a gente tem 15 dividido por 5, que vai ser igual a 27 dividido por 9, que vai ser igual a 3. Beleza? Então, 15 dividido por 5, 3. 27 dividido por 9, 3 também. Então, os dois lados são proporcionais, sim. E o ângulo dos dois é igual. Então, no nosso caso de lado, ângulo e lado se repete. Então, tudo bem. Triângulo proporcional. Certo? Continuando, então. Agora a gente vai para o exercício da ETEC. Isso aqui é um exercício que você tinha que ter uma ciência dessa questão das semelhanças de triângulos e da proporcionalidade entre eles. Então, vamos ver isso aqui. Um técnico em imóveis projetou uma estante conforme a figura 1. A gente tem aqui a figura 1 com a sua estante. Figura 2 apresenta o esquema da parte frontal da estante. Então, a gente vê um triângulo, né, maior com vários triângulos menores entre eles. Na legenda a gente tem que D é ponto médio do segmento CE, C é ponto médio do segmento AE, certo? Então vou acompanhando pelo desenho. B é ponto médio do segmento AC, F é ponto médio do segmento EG, G é ponto médio do segmento EI, H é ponto médio do segmento GI e a medida do ângulo EIA, ou seja, aquele ali em cima, é de 60 graus. Então a gente tem aqui a pergunta, enfim. Na figura 2, a distância entre os pontos A e I for de 1,80 m, então a medida do segmento DF, que é aquele lá no topo, primeiro segmento, será em metro, então a gente tem que descobrir aqui o valor em metro. Então, só lembrando aqui, o que significa o ponto médio? Estão vendo aqui a reta ali no topo direito da tela? A reta tem 4, certo? 4 centímetros essa reta. Esse traço laranja é o nosso ponto médio. O ponto médio vai dividir o espaço ali, enfim, no meio certinho. Então, se ela mede 4, você dividiu ali no meio certinho, um lado vai ter 2, do outro lado vai ter 2 também. Certo? Então, só lembrar disso. Ponto médio divide o espaço ao meio certinho. Então, vamos lá, analisar a figura. Primeiro, eu estou desenhando essa linha que vai medir 1,80, que é o que fala no enunciado, tudo bem? Agora, a gente vai ter que analisar isso daqui. De que forma? Como todos são pontos médios uns dos outros, então a gente tem que que DE vai ser igual a CD. Como assim? DE é igual a CD. Pelo seguinte, D é ponto médio do segmento CE. Bem? CE, o D é ponto médio. E o que eu falei no ponto médio? Ele divide a reta no meio certinho. Então um lado vai ter o tamanho, o outro lado vai ter o mesmo tamanho. Então DE vai ser igual a CD. Então percebam que é o seguinte, se DE é igual a CD, todos esses outros lados vão ser iguais também.
esses 4. Tudo bem? Pelo seguinte, ó, DE é igual a CD, beleza. Então esses dois lados são iguais. Como que eu sei então que CD é igual a BC? Pelo seguinte, que ele fala que que B é ponto médio de AC. Ou seja, de B até C tem o mesmo tamanho e de B até A tem o mesmo tamanho. E logo, de B até C tem o mesmo tamanho que C até D. Então, a gente tem todo esse espaço aqui, AE grandão, dividido em 4 partes, certo? Mas o que a gente vai precisar vai ser só de uma partezinha, ou seja, vai ser o número inteiro dividido por 4. O mesmo caso se repete do outro lado do nosso triângulo, onde todo esse espaço maior vai ser dividido em 4 partes. Então é só a gente fazer a divisão, porque lembrando que eles são semelhantes, porque o ângulo é igual para todos, que é o ângulo que fica ali no ponto E, e os lados são todos semelhantes. Então é só você fazer essa divisão de 1,80 dividido por 4. Lembrando que nosso triângulo DEF ali no topo, ele é 4 vezes menor que o triângulo inteiro AII. Tudo bem? Então você vai pegar o valor de 1,80 e dividir por 4. Isso aí vai dar 0,45 metros. Então vai ser a nossa alternativa B. Certo? Então essa é uma questão e o cálculo era simples e a dificuldade era você interpretar o exercício, utilizando esses conhecimentos de semelhança de triângulo. Então agora eu vou deixar para vocês um exercício da ETEC, para vocês resolverem. Pause o vídeo, vou contar até 5 e aí nós retornamos, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Espero que tenha pausado, então vamos para a correção. As ruas e avenidas de uma cidade são um bom exemplo de aplicação de geometria. Um desses exemplos encontra-se na cidade de Mirassol, onde se localiza a ETEC Professor Matheus Leite de Abreu. A imagem apresenta algumas ruas e avenidas de Mirassol, onde percebemos que a Avenida Vitório Bacán, a Rua Romeu Zerati e a Avenida Lions Club, Rua Bálsamo, formam uma figura geométrica que se aproxima muito de um triângulo retângulo, como representado no mapa. A gente tem aqui o nosso triângulo retângulo de acordo com as ruas. Considere que a Rua Bálsamo é continuação da Avenida Lions Club. Tá, então, isso é uma continuação, tudo bem? O ponto A é a intersecção da Avenida Vitório Bacán com a Avenida Lions Club. Então ali o ponto A fica lá em cima, tudo bem? Percebam lá em cima, no topo esquerdo do nosso triângulo, é a intersecção, ou seja, onde eles se encontram. O ponto B é a intersecção da rua Romeu Zerati com a rua Bálsamo. Então o ponto B lá no nosso canto direito, tudo bem? Canto direito do triângulo, lá embaixo mesmo, nosso ponto B. O ponto C é a intersecção da Avenida Vitório Bacán com a rua Romeu Zerati. Então o ponto C agora no canto esquerdo inferior, nosso triângulo, a gente tem ali também o ponto C. O ponto D é a intersecção da rua Bálsamo com a rua Vitório Genari. Então, o ponto D, que apareceu aí para vocês, no meio do triângulo na parte superior, a gente tem ali o ponto D, que é a intersecção das ruas. E por fim, o ponto E é a intersecção da rua Romeu Zerati com a rua Vitório Genari. Então, o ponto E ali embaixo no meio do nosso triângulo. Certo? Então, a gente tem aqui todos os pontos que formam o nosso triângulo. Então, agora sim, os dados. A medida do segmento AC, ou seja, o segmento maior do nosso triângulo, aqui do lado esquerdo, ou seja, a Avenida Vitório Bacán, é 220 metros. Tudo bem? Então, esse espaço mede 220 metros. A medida do segmento BC é 400 metros. Então, 400 metros é toda essa parte de baixo do nosso triângulo. Tudo bem? O triângulo ABC é retângulo em C. Certo? Então, em C ali tem um 90 graus. Agora o enunciado, a pergunta. Considere que o trecho DE da rua Vitório Genari é paralelo ao trecho AC da Avenida Vitório Bacán. Então, se é paralelo, as linhas são retas, então mantém o mesmo ângulo. Sabendo que a medida do segmento DE é 120 metros, então a medida do trecho CE da rua Romero Zerati, é em metros mais próxima de, então a gente tem aqui as alternativas. Então o que a gente tem de informação? Vou colocar o mapa aqui em evidência para vocês. A gente tem o seguinte, que ali o ponto AC mede 220 e o BC 400 metros. A gente sabe também que essa rua aqui que fica no meio mede 120 metros. Então a gente tem um triângulo maior e um triângulo menor. Consegue enxergar isso?
um triângulo aqui, nosso ponto DEB, que é o menor, e um triângulo maior, que é o nosso triângulo ACB, certo? Os nossos dois triângulos, eles possuem ângulos iguais. Tanto é o ângulo B, que é ponto comum para os dois triângulos, quanto no C quanto no E, que como são paralelos, eles mantêm a mesma angulação. Então os dois medem 90 graus. Então o que a gente tem que fazer apenas? Descobrir a proporção entre os lados. Então a gente tem que descobrir como? Da seguinte forma. A gente vai pegar o 220 e dividir por 120. Isso vai ser igual a 400 dividido por x. Porque primeiro a gente vai descobrir o valor do espaço EB. Tudo bem? EB. Então, fazendo aqui a nossa regra de 3, a gente tem então que x é igual a 218. Tudo bem? Teve aí todas as contas, eu não vou entrar muito em detalhes nisso. Tudo bem? Tá, acabou o exercício por aí? Não, por quê? Porque a gente descobriu esse espaço em rosa, EB. Só que o que ele pede é o trecho CE. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar o nosso 400 e subtrair 218, resultando em 182. Que é a nossa resposta, então. Ativar 182. Espero que tenha compreendido, que tenha gostado. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até uma próxima. Fui.